Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Sabe, imagina tentar ver os detalhes de um objeto bem pequeno, complexo, mas através de um vidro todo embaçado. Você sabe que o objeto está ali, mas os contornos se perdem, as cores se misturam com o fundo. É uma ótima analogia. Pois é. Em exames de imagem de altíssima tecnologia, como o PET e SPECT, acontece algo muito parecido. E esse embaçamento, ele não é só um problema visual, né? É um problema de medição que pode impactar, e muito, diagnósticos e tratamentos de câncer. Perfeito. E é exatamente esse o nosso ponto de partida hoje. A gente vai mergulhar fundo num artigo científico do Journal of Nuclear Medicine, que não só descreve esse vidro embaçado em detalhes, mas propõe uma solução que é, ao mesmo tempo, muito elegante e, o que é surpreendente, muito acessível. Então, a nossa missão aqui é essa: desvendar um desafio que é fundamental na medicina nuclear, o tal do efeito de volume parcial. Vamos conhecer uma ferramenta de software nova, a MIRD-PVC, que promete justamente limpar esse vidro. E o mais importante, vamos entender como essa correção pode transformar a precisão dos diagnósticos e principalmente o cálculo da dose de radiação nas terapias contra o câncer. Um campo onde a exatidão, olha, não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Certo, então vamos começar pelo problema. O artigo fala desse efeito de volume parcial, EVP. Minha intuição diz que tem a ver com o tamanho do que a gente está tentando medir. É por aí? É exatamente por aí. Pensa nos scanners, PET ou SPECT, como câmeras com uma resolução limitada. Elas não conseguem ver detalhes infinitamente pequenos, né? Certo. O EVP acontece quando a estrutura que a gente quer analisar, tipo um tumor pequeno, é menor do que 2 ou 3 vezes a resolução do sistema. Quando isso acontece, duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Primeiro, parte do sinal radioativo do tumor vaza para os tecidos vizinhos. É um fenômeno que a gente chama de spill out. Ok, então o tumor parece menos brilhante, menos radioativo do que ele realmente é. Isso. E, ao mesmo tempo, o sinal de fundo dos tecidos em volta invade a área do tumor. Isso é o spill-in. Ah, entendi. O resultado final dessa mistura é que a imagem fica borrada. Mas o problema real não é estético, ele é quantitativo. O aparelho mede uma concentração de radioatividade no tumor que é sistematicamente menor do que a real. E qual menor a gente está falando? É um ajuste pequeno ou é um erro grosseiro? É um erro que pode ser gigantesco. E esse é um dos pontos que o artigo bate muito na tecla. A subestimação pode passar fácil de 40%. 40? Sim, 40%. Mesmo em objetos que são um pouco maiores que a resolução do equipamento. Na prática, o físico médico e o médico nuclear podem estar olhando para um valor na tela que é menos da metade do que está acontecendo biologicamente dentro do paciente. Menos da metade. Isso é assustador. Porque no tratamento oncológico, esses números guiam decisões críticas. O que acontece na prática quando se trabalha com um dado tão subestimado assim? As consequências são diretas e são graves. Pode levar a uma avaliação errada da agressividade de um tumor. Um que é muito ativo pode parecer morno, sabe? Sim. Pode comprometer todo o planejamento de uma terapia com radiofármacos, porque a dose vai ser calculada com base num alvo que parece ter captado muito menos do que captou de verdade. E no acompanhamento do tratamento, depois que o paciente já começou? Aí temos outro problema. Pode-se concluir de forma errada que o tratamento não está funcionando quando, na verdade, a medição inicial já estava toda comprometida. É um efeito dominó que começa com um borrão na imagem e termina com impactos reais na sobrevida do paciente. Diante de um problema tão fundamental, eu imagino que a solução seria algo super complexo, um scanner novo, um hardware caríssimo. Mas o artigo propõe algo bem diferente, né? Completamente diferente. E aí é que a proposta se torna, na minha opinião, genial pela simplicidade. A solução que eles apresentam é uma ferramenta de software, a MIRD-PVC.
E o mais surpreendente é que não é um programa pesado, um sistema proprietário. É uma planilha de Microsoft Excel. Uma planilha de Excel. Parece quase... Simples demais para um problema tão complexo. Qual é a lógica por trás disso? Por que Excel? A lógica é a acessibilidade e a padronização. A ideia dos autores foi criar algo que qualquer físico médico em qualquer hospital do mundo pudesse baixar, usar e obter resultados consistentes, sem precisar comprar um software caro ou depender de um fornecedor. A beleza não está no formato, mas no motor matemático que roda ali por trás. E que motor é esse? O que essa planilha faz que as correções que já existiam não faziam? O fascinante aqui é que ela ataca a principal falha das metodologias anteriores. Muitas técnicas de correção de EVP existem, mas elas partem de uma premissa que é fundamentalmente falha, a de que todas as lesões são esferas perfeitas. O que biologicamente quase nunca é verdade. Um tumor pode ter qualquer formato. Exato. A biologia raramente produz esferas perfeitas. Tumores são irregulares, lobulados, elípticos. Tratar um objeto complexo como se fosse uma bolinha de gude é uma simplificação que gera muito erro. É aqui que entra a grande inovação do artigo, o modelo Recover-GM. Recover-GM. Isso. Em vez de assumir uma esfera, ele aproxima a forma da lesão a um elipsoide tridimensional. Um elipsoide. Tipo uma bola de futebol americano, mais ou menos. Exatamente. Usando as dimensões reais da lesão, seus 3 eixos, que a gente pode chamar de A, B e C, o modelo aplica um fator de correção que é específico para aquela geometria. Ele calcula o spill-out e o spill-in de forma muito mais precisa, porque leva em conta a forma real do objeto. Entendi. É a diferença entre usar uma ferramenta genérica e uma ferramenta de precisão feita sob medida. Então, na prática, como o físico médico usa isso no dia a dia? Como é o fluxo de trabalho? É bem direto. Primeiro, o sistema de imagem precisa ser calibrado. Isso é feito uma vez só, usando um objeto de teste, um Phantom, que tem esferas de tamanhos conhecidos. Isso, ensina ao software como aquele scanner específico embaça as imagens. Certo, uma calibração inicial. Dos 3 eixos da lesão. E a planilha, então, cospe o resultado corrigido? E a planilha fornece o valor de concentração de atividade já corrigido, muito mais próximo da verdade biológica. A grande vitória aqui é transformar um processo que era complexo, não padronizado e muitas vezes impreciso em algo rotineiro, confiável e, acima de tudo, baseado numa física mais acurada. Ok, a teoria é muito elegante. Uma planilha que corrige um erro fundamental ao tratar os tumores pela sua forma real. Mas a pergunta que não quer calar é, isso realmente funciona? Como os autores provaram que esse modelo é melhor? Eles foram extremamente rigorosos na validação, o que é um dos pontos mais fortes do artigo. O primeiro teste foi uma simulação de estresse no computador. Eles geraram 196 tumores virtuais, cada um com uma forma irregular, complexa e única. Era o cenário perfeito para ver se o modelo aguentava o tranco. E qual foi o resultado? A diferença foi grande? A diferença foi gritante. O modelo Recover-GM, que considera a forma de elipsoide, teve o erro percentual absoluto médio de apenas 1,1%. 1%. Foi extremamente preciso. Agora, para comparar, eles aplicaram os métodos convencionais, baseados em esferas, nesses mesmos tumores. Os erros ficaram entre 13,6% e 20,6%. Nossa, é mais de 10 vezes mais erro. Exatamente. E a análise mostrou um padrão muito claro. Quanto mais não esférico era o tumor, maior o erro dos métodos antigos. Isso provou que considerar a forma não é um detalhe, é essencial para a precisão. Esse resultado por si só já justificaria a mudança. Mas uma simulação com tumores isolados é uma coisa. Um exame real com o corpo inteiro, ruído, outros órgãos captando, é outra. Eles levaram o teste para esse próximo nível. Sim, e essa é a segunda parte da validação, que é ainda mais impressionante. Eles usaram uma simulação de Monte Carlo, que é uma técnica computacional poderosíssima para simular processos físicos complexos com um paciente digital. Basicamente, um modelo computadorizado do corpo humano, onde eles inseriram tumores para simular um exame SPECT completo, com toda a complexidade de um paciente real. E o que eles estavam procurando nesse teste mais complexo? O que eles queriam ver? O objetivo aqui era avaliar algo mais sutil, como a correção do MIR de PVC interage com diferentes maneiras de reconstruir a imagem a partir dos dados brutos do scanner.
Existem vários protocolos de reconstrução, alguns mais simples, outros mais avançados, e o que eles descobriram aqui foi o achado mais contraintuitivo e talvez o mais importante de todo o estudo. Fiquei curiosa. O que eles encontraram? Eles testaram 2 protocolos principais. O protocolo 1 era o mais avançado. Ele usava uma técnica chamada modelagem de resolução, que já tenta compensar o embaçamento durante a própria criação da imagem. Visualmente, as imagens que eles geravam pareciam mais nítidas, melhores, sabe? Isso antes de qualquer correção. Ok. Então, parece o caminho certo a seguir. Começar com a melhor imagem possível. É o que a intuição diria, né? No entanto, quando eles aplicavam a correção do MIR DPVC sobre essas imagens que pareciam melhores, o resultado se tornava instável, muito sensível. Uma pequena variação nos parâmetros de calibração do equipamento gerava uma variação enorme no resultado final. Não era um método robusto, não era confiável. Que estranho. Eu imaginaria que um método de reconstrução mais sofisticado, que já tenta corrigir o borrão, seria o ponto de partida ideal. Por que ele se tornou instável? O que estava acontecendo ali? É uma ótima pergunta. O que acontece é que você acaba, tentando corrigir o mesmo problema 2 vezes e de maneiras que não conversam entre si. A modelagem de resolução na reconstrução já faz uma suposição sobre como a resolução afeta a imagem. Depois, a correção do MIR de PVC entra com outro modelo matemático para fazer a mesma coisa. Essa sobreposição de correções cria uma instabilidade matemática, onde pequenos erros iniciais são amplificados. Entendi. Então, qual foi a alternativa? E o protocolo 2? O protocolo 2 era mais simples, sem essa modelagem de resolução avançada. As imagens que eles geravam, vistas na tela, pareciam mais borradas à primeira vista. Contudo, e aqui está a chave, quando eles aplicavam a correção do MIR de PVC nessas imagens, os resultados se tornavam extremamente precisos e, o mais importante, robustos. Eram confiáveis, consistentes. Espera um pouco, isso parece totalmente o contrário do que se esperaria. A gente tende a pensar que a tecnologia mais avançada na reconstrução daria sempre o melhor resultado. O que o estudo está dizendo é que, para acertar a quantificação, o caminho é usar um método mais simples para gerar a imagem e depois aplicar essa correção inteligente. Exatamente essa é a conclusão. É uma recomendação contraintuitiva, mas muito poderosa. Para obter a quantificação mais confiável, a melhor estratégia não é buscar a imagem mais bonita, mas sim usar um processo de reconstrução mais fundamental e aplicar uma correção pós-processamento robusta e bem validada, como a do MIRD, PVC. É o caminho mais seguro para chegar na verdade biológica. Isso muda toda a perspectiva sobre o que é uma boa imagem. A gente sai de uma avaliação estética para uma de precisão quantitativa. E tudo isso que a gente discutiu, essa física, aterriza diretamente na prática clínica, certo? A aplicação mais direta é na área de terapias com radiofármacos. A RPT... Sem dúvida. A RPT, que é o coração da teranóstica, é onde essa precisão se torna a questão de vida ou morte. Para contextualizar, na RPT, a gente injeta um medicamento radioativo que foi desenhado para agir como um míssil teleguiado. Ele viaja pelo corpo, encontra células de câncer e se liga a elas, entregando uma dose de radiação que destrói o tumor. E para esse míssil ser eficaz, você precisa saber quanta radiação ele está entregando no alvo. Exatamente. E também nos órgãos sadios, para garantir a segurança. Esse cálculo da dose de radiação absorvida é o que chamamos de dosimetria. Uma dosimetria precisa é o santo graal da terapia com radiofármacos. Sem uma quantificação precisa da atividade no tumor, a dosimetria vira um exercício de adivinhação. E é aqui que os números do estudo voltam a ser impactantes. Qual foi o efeito da correção do MIR de PVC na atividade calculada nos tumores da simulação? O resultado é de cair o queixo. Nos testes com o paciente digital, após a correção com o modelo Recover-DM, a concentração de atividade calculada nos tumores aumentou, em média, por um fator de 5. 5 vezes mais. Não é 5%, é 500%. 500%. E essa é a média. Em alguns dos tumores menores e mais irregulares, o aumento foi de mais de 10 vezes. Isso não é um ajuste fino, é uma mudança de paradigma. Sugere que, por décadas, a dose de radiação nos tumores pode ter sido sistemática e massivamente subestimada. Isso tem implicações gigantescas.
Significa que talvez tratamentos que foram considerados falhos, na verdade, só não tiveram a dose correta calculada. E abre a porta para uma personalização de verdade. Se a gente conectar isso a um quadro maior, é exatamente isso. Uma dosimetria precisa é a chave para o futuro da oncologia. É o que permite ajustar a dose para cada paciente, para cada lesão, é o que nos ajuda a entender por que um paciente responde e outro não. E aqui, o físico médico se torna a peça absolutamente central da equipe. Fale mais sobre isso. Como essa ferramenta empodera o físico médico? O físico médico é o guardião da qualidade e da precisão na medicina nuclear. Ferramentas como o MIR-PIV-C dão a esse profissional o poder de transformar uma imagem bonita num dado verdadeiro. Ele deixa de ser um operador de equipamento para ser um intérprete crítico da informação, garantindo que as decisões clínicas do oncologista sejam baseadas nos dados mais precisos possíveis. Ele se torna o elo que garante que a física de ponta se traduza em melhor cuidado ao paciente. O artigo, pelo que eu vi, termina com uma frase bem forte que resume tudo isso. Sim, ele cita outra publicação para reforçar a ideia, dizendo que a correção do efeito de volume parcial é uma necessidade, não um luxo. Depois de ver esses números, de entender o impacto de um erro de 5 a 10 vezes na dosimetria, fica impossível discordar. Embaçado. Do efeito de volume parcial, tem, na verdade, consequências enormes para o tratamento do câncer. Este artigo não só ilumina o problema, mas oferece uma solução validada, gratuita e acessível. No fim das contas, o objetivo é a padronização e o aumento da confiança nas medições. A medicina nuclear moderna e as terapias personalizadas do futuro são construídas sobre o alicerce da quantificação. Tornar essa medição correta mais fácil e mais acessível é um passo gigantesco na direção de um tratamento oncológico que seja de fato individualizado. E isso nos deixa com uma última reflexão. O modelo Heckover-GM é um grande avanço tratando lesões como elipsoides em vez de esferas, mas ainda é uma aproximação. Isso me faz pensar no próximo passo. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais sofisticada em delinear a forma tridimensional real e irregular de cada tumor, com todos os seus contornos e complexidades, qual será o próximo nível de precisão que a gente vai poder alcançar? Estaremos caminhando para uma era onde a dosimetria não é só personalizada para o paciente, mas para a geometria única e individual de cada metástase dentro daquele paciente? Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.